Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. E este é o canal Vozes do Subsolo. E hoje nós teremos aqui mais um vídeo dando continuidade aos nossos vídeos acerca da obra Os Demônios de Fyodor Dostoiévski. Mas desde já eu peço que você deixe o seu like, que você comente, que você se inscreva no canal para que o YouTube entenda que este canal tem relevância. Bom, e para comentar essa obra de Dostoiévski, Os Demônios, eu tenho usei nos 3 primeiros vídeos, este é o quarto, o biógrafo mais famoso de Dostoiévski, que é o Joseph Frank, no volume 4, que são Os Anos Milagrosos, que é o livro em que ele comenta a obra Os Demônios, tá bom? Bom, no vídeo anterior a gente tratou aí do confronto entre as gerações em Os Demônios, né? Então, de um lado, o pai idealista, que é o Stepan Trofimovich, né, o personagem, e do outro, o filho niilista, que é o Piotr, né? Então, ficou estabelecido ali a relação do romance com Turgenev, né? E, em especial, as observações de Joseph Frank de que o Stepan Trofimovich, o personagem de Dostoiévski, ele não se parece com os adversários de Bazarov em Pais e Filhos, tá? Que é a obra, enfim, do Turgenev, mas sim com uma outra obra de Turgenev, que é o Rudin, né? O Rudin, um idealista romântico ali dos anos 40, de espírito nobre, sincero, mas fraco demais para viver de acordo com as próprias frases elevadas, né? Então, aí este vídeo agora ele parte de um outro foco, né? As personagens de Os Demônios têm base histórica? E se tem, então qual é a base de Stepan Trofimovich, né? De onde ele veio, além de ter essa inspiração da obra de Turgenev? E a resposta tem um nome, Timofei Granovsky. Granovsky, gente, foi um historiador russo ali dos anos 40, professor da universidade em Moscou, e as suas aulas públicas sobre a história medieval europeia foram um verdadeiro acontecimento cultural. Elas atraíam assim multidões e eram acompanhadas quase como se fossem assim eventos políticos mesmo, né? Porque sob a censura do Nicolau I, falar da Europa medieval era um modo assim oblíquo de falar da Rússia contemporânea. E o Granovsky, ele era uma das figuras assim centrais daquilo que se chamava de ocidentalismo, tá? Então, é preciso que a gente explique esse termo, porque ele vai organizar o pensamento russo do período, tá? Então, a intelectualidade russa ali dos anos 40, ela estava dividida em 2 campos. De um lado, tinham os eslavófilos, né, que defendiam que a Rússia tinha um caminho próprio, enraizado muito na ortodoxia, na comunidade camponesa, e na tradição, e que as reformas de Pedro o Grande, elas haviam meio que desviado um pouco essa atenção, né, ou desviado o país de sua verdadeira vocação, de sua verdadeira natureza. De outro, tinham os ocidentalistas, que sustentavam que a Rússia era atrasada, que devia se civilizar seguindo o modelo europeu, a ciência, o direito, a liberdade individual, as instituições. O Granovsky, ele se encaixa como um ocidentalista. Herzen era outro ocidentalista. Belinsky era outro ocidentalista. Homens que Dostoiévski vai falar muito sobre eles, enfim, nas primeiras, na biografia do Joseph Frank, no livro livro 2, muito vai se falar, e lá nas primeiras
obras de Dostoiévski sobre estes homens que vão ali, são contemporâneos de Dostoiévski e que ele vai ter, enfim, guerra com quase todos eles, com os ocidentalistas, com todos praticamente, né? Então, esses homens, eles eram professores, críticos, tinham os poetas, os aristocratas, cultos, e eles formaram uma geração inteira que ficou conhecida na história russa como os homens dos anos 40, né? 1840. Então, eles eram assim, eles falavam de Hegel, eles falavam de Schiller, eles discutiam noites inteiras nos salões de Moscou, né, nos bailes, enfim. Eles se comoviam com a música, eles acreditavam na beleza, na verdade, e eram, assim, homens muito cultos, né, enfim, tinham todos esses aspectos aí. E eram homens considerados pelos eslavófilos como homens inteiramente incapazes de agir, né? É essa geração que Turgenev vai retratar em Rudin, né? E é essa geração que Dostoiévski, com muito menos simpatia do que Turgenev, retratou neste personagem dos demônios, Stepan Trofimovich. Muito engraçado, por sinal, quando a gente vai lendo ali a obra Os Demônios, né? Em 1869, quando Dostoiévski começou a escrever Os Demônios, o Granovski, ele já estava meio esquecido. E daí a pergunta, por que escolher como protótipo uma figura que ninguém lembrava mais, né? E aí o Joseph Frank, ele levanta aí duas respostas possíveis e que não se excluem, tá bom? Uma não exclui a outra. A primeira é uma questão acidental. Naquele momento, foi publicado um artigo do Strakov, tá, gente? Strakov, só para lembrar, tem nos vídeos anteriores, mas o Strakov, ele... nos vídeos em que eu falo da novela O Eterno Marido, tá? E o Strakov, ele era o editor de uma revista chamada Aurora, que foi a revista em que Dostoiévski publicou a sua novela O Eterno Marido, tá? Novela espetacular e que, se vocês quiserem saber mais sobre essa novela, tem vídeos aí no canal sobre a novela O Eterno Marido. Então, este editor, esse Strakov, ele era... Não vou entrar em muitos detalhes aqui do Strakov, mas enfim, o Strakov, naquele momento que o Dostoiévski estava escrevendo o livro, né, foi publicado um artigo do Strakov, tá, gente, que trouxe esse Granovski de volta aí para as conversas, né? Então, foi uma casa editorial ali que teria posto o nome do velho historiador diante ali dos olhos de Dostoiévski, que estava muito em contato com Strakov. Justamente quando ele procurava uma figura para encarnar esse liberalismo ali dos anos 40, 1840. A segunda resposta, segundo o Joseph Frank, ela é mais profunda, tá? Dostoiévski havia muito familiarizado com a imagem do Granovski, né? E essa imagem, ela foi assim avivada, sobretudo por um relato, né? O retrato que o Alexander Herzen pintou dele num texto chamado Passado e Pensamentos. Lembrando que o Herzen tinha problemas aí com Dostoiévski também, porque ele encarnava muito essa geração aí dos ocidentalistas dos anos 40, né? E aqui vou falar um pouquinho do Herzen também, porque, gente, se a gente quer se aprofundar numa obra da magnitude que é a obra Os Demônios, a gente precisa entender ali todas as origens, em que contexto essa obra foi escrita, qual a relação de Dostoiévski com os personagens e em quem ele se baseou, né, para escrever. E o Herzen é uma figura importante aí na vida de Dostoiévski e na vida da Rússia. Então eu vou apresentar aqui um pouquinho o Herzen, porque
Ele, de fato, foi uma das figuras maiores aí do século russo, né? Ele era filho ilegítimo de um nobre riquíssimo, preso e exilado ainda jovem foi preso e exilado ainda jovem por atividades subversivas e herdeiro de uma fortuna, né? Ele imigrado para a Europa, ele foi para a Europa em 1847 e nunca mais retornou à Rússia. De Londres, ele publicou uma revista que se chamava O Sino, né? Lida clandestinamente por toda a Rússia, né? Inclusive, dizia-se que o próprio czar lia a revista, né? Então, é considerado o pai do socialismo russo e por isso ele é tão importante. Escreveu uma das obras-primas absolutas da prosa russa, Passado e Pensamentos, uma autobiografia, né? Monumental, que é ao mesmo tempo memória pessoal e crônica da histórica, né, e galeria de retratos. Então, o Herzen, ele tinha um dom raro para retratar. Ele, de fato, ele captava não apenas a grandeza das pessoas, mas também as fraquezas que tornavam elas humanas, demasiadamente humanas, né? Num capítulo famoso dessa obra, gente, o Herzen, ele descreve o fim da sua amizade com Granovsky. Tinha muita fofoca no meio, né, gente? E isso ocorreu no terceiro trimestre de 1846. O que aconteceu, né? Ali foi decisivo. E vai muito além de uma briguinha ali entre amigos, né? Não é só fofoca, não, tô brincando, né? Naquele momento, Herzen e o crítico Belinsky, né, a figura mais influente da crítica literária russa, né, o homem que praticamente inventou a ideia de literatura como missão social, eles atravessaram ali uma virada intelectual bem radical, né? Então, sob a influência de A Essência do Cristianismo, né, do livro A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, eles tornaram-se ateus militantes. O livro de Feuerbach, ele foi publicado em 1841 e ele trazia uma tese ali demolidora, né? O Feuerbach dizia que Deus não criou o homem criou Deus. E que a religião seria a projeção ali num céu imaginário daquilo que há de melhor na natureza humana, né? O amor, a justiça, a sabedoria. Então, o homem se despoja das suas qualidades e atribui essas qualidades, né, a um ser supremo e depois se ajoelha diante da própria criação. Né? O passo seguinte da humanidade, segundo ali o Feuerbach, seria, portanto, retomar para si aquilo que projetara em Deus. Então a teologia devia se converter em antropologia. Não há espírito separado do corpo, e não há alma separada da matéria, e não há outra vida além desta. Gente, isso é uma bomba naquela época, né? Para uma geração formada no idealismo, essa leitura teve um efeito de libertação, uma espécie de cataclisma, né? E Herzen registrou ali com entusiasmo esse momento, né? Era como se as máscaras caíssem e os homens aí se descobrissem finalmente livres, sem necessidade de se envolver com mitos, né? Mas o Granovsky, ele se recusou a acompanhar o amigo, né, por esse caminho, né? Um caminho que para ele era, como ele dizia, emocionalmente insuportável, né? E a resposta dele ao Herzen está registrada e ela é o coração do que nós estamos falando aqui, né? Granovsky disse que jamais aceitaria aquela ideia seca e fria da identidade entre o corpo e o espírito, né? Com ela, ele argumentava que desapareceria a imortalidade da alma. E Herzen talvez não sentisse falta disso, mas ele, Granovsky, teria de afundar demais para renunciar nesse tipo de crença, né? Para ele, a imortalidade pessoal, ela constituía mais do que tudo uma necessidade, né? Então,
vamos reparar no que nessa questão, né? Porque a formulação é bem terrível, né? Então, Granovski, ele não argumenta que a imortalidade da alma seja verdadeira. Ele não apresenta uma prova, ele não invoca uma revelação, ele não vai recorrer à teologia. Ele diz que precisa dela, que não consegue viver sem ela, que renunciar àquela crença seria uma degradação, um afundamento. Então, o que ele defende não é exatamente uma doutrina, mas sim uma necessidade da alma. E é aqui que se compreende por que Dostoiévski escolheu justamente esse homem, né, para sua obra Os Demônios, né? Dostoiévski então se apegou ao longo de toda a sua vida à esperança da imortalidade, né? Isso aí está no cerne da obra de Dostoiévski, não como um dogma abstrato, mas como aquilo sem o qual a existência humana perderia totalmente o sentido, né? A convicção de que se não há imortalidade, então tudo seria permitido e a virtude não passa de um hábito aí sem fundamento. Então, essa questão atormentou Dostoiévski até o fim. E ela vai reaparecer sob 1000 formas, né, em cada um dos seus grandes romances. Ou seja, naquele diálogo de 1846, Granovski estava dizendo, com outras palavras, exatamente aquilo que Dostoiévski de fato sentia. Um ocidentalista liberal, um homem de progresso, um professor formado na Europa e que ainda assim ele se recusava a abrir mão do último santuário da fé religiosa. Então, é possível, portanto, que Dostoiévski de fato tenha se sentido atraído aí por Granovski, por reconhecer nele uma espécie aí de alma gêmea, né? Uma alma gêmea encontrada paradoxalmente num campo adversário, né? Então, isso muda inteiramente a compreensão do personagem Stepan Trofimovich, né? Ele não é apenas um alvo para ser ridicularizado, né? Não é apenas um velho ridículo que fala francês o tempo todo, isso aparece no livro, é bem engraçado também, para se dar importância e que vive às custas aí de uma protetora rica, que é a Bárbara, né? E que se envolve em vaidades e se convence de ser um perseguido político quando ninguém lembra que ele existe ali, ninguém o persegue. Tudo isso ele e Dostoiévski não vai poupar nenhum desses traços, mas há mais, né? O Stepan Trofimovich, ele foi construído com todas as suas contradições internas, as suas oscilações e as suas incertezas, né? E é assim contraditório e incerto que Dostoiévski quis aí apresentar esse personagem, com duas funções ao mesmo tempo, né? A primeira função é de precursor, né? Foi a geração dele que abriu a porta para tudo, né, gente? Foi o liberalismo idealista romântico, europeizado, desligado do solo russo e da fé do povo, que gerou aí na geração seguinte o niilismo amoral, né? Os pais falaram de liberdade e de progresso em termos aí abstratos, e os filhos tiraram as consequências práticas, né? Piotr é o filho de Stepan, e não apenas no enredo, é filho dele na história das ideias, né? Essa é a acusação central de Dostoiévski, e ela é implacável. Os idealistas dos anos 1840, né, dos anos 40, são responsáveis pelos demônios dos anos 60, 1860. Então, a segunda função é a de um opositor chocado, porque quando vê o que os filhos fizeram, o Stepan Trofimovich, ele fica horrorizado. Então, a nova raça dos Bazarovs, fria, calculista, desprovida de escrúpulos, causa espanto e
repulsa aí no Trifomovich. Ai, ele não os reconhece, ele não se admite como pai daquilo. E, no entanto, né? Então, aí está a tragédia da personagem, né? E a razão pela qual ele não é apenas uma personagem cômica, né? O Stepan Trofimovich é ridículo e é ao mesmo tempo comovente, é culpado e é vítima. Ele preparou o terreno para o que vem e é esmagado pelo que vem. E é esse homem que Dostoiévski põe diante do filho niilista. É dessa confrontação entre o pai, que ainda precisa de Deus, e o filho, que já não precisa de nada, que nasce esse romance aí espetacular. Bom, acho que por hoje já falamos bastante e espero que em breve tenhamos aí a continuação da nossa análise retirada do livro, do livro do biógrafo do Dostoiévski, Joseph Frank, e seguiremos então analisando esta obra incrível de Dostoiévski. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.